E chegamos com muita alegria, com um pouco de sono, porque esse horário às vezes vai dando um sono, a gente tem que comer um açúcar, um doce. E hoje eu não comi açúcar, nem doce, ninguém me deu um chocolate, mas você é quem mais me deixa alegre e feliz. Vem curtir até às 7 da noite, muita informação, muita opinião e também um pouco de descontração, não é mesmo, meu amigo? Porque a gente tem que levar a vida com leveza, com bom humor, com tranquilidade. Bonde das oncinhas, bonde das... Eles querem que eu dance isso. É brincadeira, Gabriel Galopo. O Gabriel, nosso estagiário aqui, eles querem fazer isso comigo. Mas vamos lá. Olha quem tá aqui hoje. A quinta série tá reunida comigo no estúdio, essa super dupla que eu adoro, que eu amo de paixão. Ai, o gente, xerifão isso aqui não é sério. do Mesa Redonda, o homem, a lenda, o homem que põe a lenda assim, viva. Ó, o chopp da Ecobia. Opa! Ele vai lá e ele toma, e toda vez que ele toma, me dá uma vontade de tomar aquela cerveja. É Osmar Garrafa ou não é? Fala, vocês não sabem metade da história aqui, isso não tem noção. Bonde das oncinhas. E ele, o homem, o jornalista, Alex Miller. Isso, muito bom de opinião. É isso, opinião forte. Bonde também. Bonde. Hoje a gente vai falar sobre a grande vitória do São Paulo lá no Paraguai. Eu falei, o diretor não vai colocar, mas eu falei que o Tricolor ia vencer. É que você não cravou, você falou 2-0, você falou 2-1 e foi 2-0, só por isso. E eu falei que era 2 e pronto, e vai Brasil, e o Tricolor venceu, contou com a ajuda desse pênalti perdido pelo Libertad. O Sócrates Paraguai? Aí ó, aí ó. Que absurdo, Epa, né? Baggio! Foi por cima, né? Foi, bateu a trave, né? Ó, foi na trave. Dá uma olhadinha. Bom, vocês já viram aí a batida do jogador do Clube Paraguaio, né? Bateu na trave e não foi tão Baggio. Ah, e claro que o São Paulo não desperdiçou essa colher de chá que o Libertad deu e venceu o jogo! E tem muito mais, gente, por aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Então fique por aí que a gente volta. Enquanto o São Paulo comemora essa vitória, tem outros brasileiros em campo daqui a pouquinho. Olha só, o Corinthians duela na Neoquímica Arena com o Racing do Uruguai e o Alexandre Silvestre lá, preparado. Tá com frio, hein? Tá a postos. Tá com frio, Silver? Tá com frio? Desligar Faz o uma ar, hein? fogueira, ué. É pra desligar o ar. Tem ainda o Thiago Salazar com a busca do Santos por um novo treinador. Santos tá procurando um treinador. Ó, uns com frio, ele tá bem, ó. Mandem currículos pra Vila Belmiro, né? E o Palmeiras? O Palmeiras também joga logo mais, hein? Daqui a pouquinho. E você vai saber tudo por aqui. Turma, se segura na poltrona, o programa tá muito bom. Dicas pra vocês. Vem com o Gazeta, meu Brasil querido. E eu começo hoje mandando os parabéns para uma pessoa muito especial que trabalha com a gente aqui no esporte. Começou estagiária e hoje é a nossa querida editora Letícia Contieri Armalavicius. Tá brilhando, Lelê. Um beijo para você. Feliz aniversário meu e de toda a nossa equipe, minha menina de ouro. Orgulho. Turma, saiu a escalação do Coringão. E o Silvestre está na Neoquímica Arena para falar pra gente. Boa noite, Silver. Quais são os escolhidos pelo técnico interino Oswaldão do Timão? Michele, amigos, amigas, inimigos simpatizantes, tá chovendo aqui na Neoquímica Arena, fazendo um friozinho e a expectativa de um grande público, apesar desse horário ruim para quem trabalha até às 6 da tarde, horário comercial. Que o jogo começa às 7 da noite, o Corinthians joga contra o Racing Montevidéu do Uruguai na Sul-Americana. O Timão ainda não venceu, só tem um ponto, um empate apenas. O Racing perdeu as duas, o Corinthians precisa dos 3 pontos para subir para 4. Vai se manter no terceiro lugar, mas aí briga pelo segundo ou pelo primeiro. Lembrando, só o primeiro de cada grupo vai direto para as oitavas da Sul-Americana. Quem ficar em segundo lugar vai disputar uma repescagem. O Corinthians, o técnico Orlando Ribeiro. Ainda não temos fumaça branca por aqui. Dorival Júnior está a caminho, mas ainda não assinou. Daqui a pouco eu falo mais desse assunto. Então, Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, conseguiu a licença da Conmebol para poder trabalhar no gramado.
Ronaldo e ele escala a seguinte formação, força máxima, com a volta de Hugo Souza, a meta corintiana. O Hugo Souza, que ficou machucado aí por um período com lesão muscular, está de volta ao gol. Mateuzinho na lateral direita, miolo de zaga com o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Andileri fechando a linha defensiva. No meio campo, o primeiro volante é o Ranieri, pela direita o Carrilho, o Bidon pela esquerda e do meio para frente é o Memphis Depay, com liberdade para flutuar ali, criar bastante chance de gol e até converter em gols, coisa que ele vem fazendo nos últimos jogos, pelo menos foi assim na última partida, metendo 2 bolas na rede pelo Campeonato Brasileiro. O Romero e o Yuri Alberto Martínez figura entre os reservas, assim como o Coronado, recuperado de um problema no ombro, Michele. E por enquanto nada de técnico, mas o Dorival está a caminho, não acertou, mas isso deve acontecer mais tarde. Eu explico já quando eu voltar aqui no Gazeta Esportiva. Beleza, Silver, brigadão. E aproveitando para mandar um abraço pro Davi, filho do Rodrigo Oliveira, nosso telespectador que adora assistir o Gazeta Esportiva, tem 13 aninhos. Beijo, Davi. E aí, Alex e Garrafa? E aí, Garrafa? Então, é o Corinthians jogando praticamente a sorte dele dentro da Copa Sul-Americana, a sorte que já não é tão grande em termos de competição no caso da Sul-Americana, porque mesmo o Corinthians vencendo, ele não encaminha a classificação, ele precisa da vitória para continuar ainda vivo na competição. Perdeu, tá fora, certo? Sim, até um empate. A vitória, inclusive, não deixa o Corinthians numa situação confortável dentro do grupo. O Corinthians começou muito mal, lembrando que, diferentemente da Copa Libertadores, a Sul-Americana só se classifica o primeiro de cada grupo e alguns segundos melhores colocados vão brigar por vaga em repescagem. Então, contra quem cair da Libertadores. Contra quem cair da Libertadores. Então, o Corinthians está numa situação complicada e não vejo outro resultado que não seja a vitória para o Corinthians ainda respirar na competição. A volta do Hugo, Alex, é obviamente uma boa notícia, é referência, é líder e com todo o respeito que me deve o Matheus Donelli, né? Não adianta a gente querer jogar e muita gente jogando só na culpa do garoto. O Corinthians apresentou muitos problemas defensivos desde a saída do Hugo e estourou muito em cima do Donelli, mas a volta do Hugo é uma segurança. E o Orlando vai fazendo aquilo que pode até a chegada do Dorival ou não. Daqui a pouco o Silvestre atualiza as informações. Acredito que o Dorival deva chegar, mas vou esperar o Silvestre nos dar uma atualizada, o Alex. Essa história do Dorival aí tá uma gangorra danada, mas acho que vai acabar sendo o Dorival mesmo. O Corinthians vai ter que ceder um pouquinho, né? Já a gente fala sobre isso, mas sobre a Copa Sul-Americana. É importante esse time completo hoje, força máxima, porque ou vence ou esquece de uma vez a Sul-Americana. Porque mesmo se ganhar, o Corinthians termina o primeiro turno, né, desse pequeno campeonato aí de pontos corridos dentro dessa primeira fase, em terceiro lugar, mesmo se ganhar. Vai para 4 pontos, o Huracan já tem 7 e o América tem 5. Então, no próximo turno, o Corinthians tem a obrigação de tentar reverter essa situação ganhando os seus jogos. Então nada mais interessa para o Corinthians, em se tratando de Sul-Americana, do que ganhar os jogos, a começar desse de hoje, que é contra um Racing genérico, né, que é o uruguaio, né, o argentino, é um time fraco e o Corinthians tem totais condições, não só de ganhar, como de passar o carro. Até porque o jogo é em casa, né? Só lembrando que, desculpe, Michele, só lembrando que o Corinthians também pegou um time fraquíssimo na pré-Libertadores. Sim, um time quase amador. Um time semi-amador e não avançou, né? Então todo cuidado é pouco. Onde passa esse jogo? Boa pergunta, Na eu ia TV. ver. Não, qual? Não sei. ESPN. É na ESPN? Pronto. Ia até avisar minha mãe, não sabia qual que era. O Palmeiras também está escalado. Abel Ferreira desfez o mistério, anunciou os 11 titulares do Verdão para o jogo de logo mais. José Paes está na nossa redação para colocar na tela os escolhidos da noite. Zé, boa noite. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, Palmeiras definido, escalado pelo professor Abel Ferreira para daqui a pouquinho pegar o Bolívar, lá na altitude de La Paz, mais de 3.600 metros de altitude e com novidades o Palmeiras, hein? A gente comentava ontem aqui no programa, né? O Palmeiras com desfalques para essa partida, não tem o Vitor Roque, não tem o Mikael, não tem o Richard Rios e vai desta forma encarar o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Coloca na tela aí pra gente
gente, diretor, por gentileza, o Everton no gol, Giai na lateral direita, no miolo de zaga o Gustavo Gomes com o Bruno Fux e o Piquerez completando o setor, no meio de campo o Martínez, o Aníbal Moreno e o Vanderlan. Olha só, quero ver o que o Alex Miller vai falar aí. Vanderlan titular e lá na frente o Estevão, o Flaco Lopes e também o Facundo Torres. Este o Palmeiras então para pegar o Bolívar, que vem de 3 vitórias consecutivas. O Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas. Promete ser uma boa partida. O Verdão é o líder do grupo. A gente tem a tela aí para mostrar para vocês como está a situação do grupo G, né? O Palmeiras é o líder, tem 6 pontos, ganhou do Sporting Cristal, ganhou também do Cerro Porteño, e o Bolívar é o segundo colocado nesse grupo, tem 3 pontinhos ganhos. Tá na tela aí para você acompanhar. O Cerro vem na sequência e depois o Sporting Cristal na lanterninha. Então promete ser um jogo muito bacana. Eu devolvo para vocês poderem comentar aí essa situação, essa escalação do Palmeiras. Quero saber o que vocês acharam. Vanderlan titular, Michele. Beijo grande, daqui a pouquinho eu retorno aqui direto da redação, que olha, meu Deus, esses meninos aqui, hein, Michele? São fáceis não, hein? Vai com você aí. Aí, sentada do lado deles, Aliás, você também é um desses, viu? Esse é problema. Garoto pimenta. Ô, Alex, Vanderlan, o que você achou? Eu já esperava, né? O Abel vai descansar alguns jogadores. Eu só imaginava que ele pudesse colocar o Vanderlan no lugar do Piquerez, e não os dois ao mesmo tempo. Com os dois ao mesmo tempo, ele tende a fazer aquilo que ele fez muitas vezes pela direita, com o Marcos Rocha e o Mike jogando mais avançado. O Piquerez deve funcionar como um terceiro zagueiro pela esquerda, Fux pela direita, o Gomes pelo meio e o Piquerez pela esquerda, o Vanderlan mais à frente pela esquerda e o Giai mais à frente pela direita, com os dois volantes tentando segurar, o Aníbal e o Emiliano, e o Estevão fazendo aquela engrenagem do meio campo, levando a bola do sistema defensivo para o ofensivo, junto com o Flaco e o Facundo. Eu imagino que essa deve ser a formação tática também do time do Palmeiras. Um jogo muito difícil, porque o Palmeiras não vai enfrentar só um adversário, vai enfrentar a altitude. E é tão difícil jogar lá, que até hoje na história, só 3 vezes o Bolívar perdeu para times brasileiros em La Paz. Em 83 contra o Grêmio, em 2020 contra o próprio Palmeiras e em 2023 contra o Internacional. Ou seja, é uma missão muito difícil. E sabendo disso, o Abel já aproveitou para descansar vários jogadores, pensando também na sequência da maratona do Palmeiras. E com tudo que colocou o Alex, de repente trazer um empate de La Paz pela circunstância seria um ótimo resultado. E se a situação já era difícil enfrentar o Bolívar em La Paz, já estive lá, não é fácil não, as equipes brasileiras quando vão a La Paz, ainda mais agora que o Bolívar ele tem uma injeção financeira do Manchester City, né? É como se fosse uma SAF. Então, além da altitude, é um time que já tem uma estrutura mais profissional do que foi no passado. O jogo não é dos mais fáceis, mas o Abel, ele conhece muito bem o regulamento da Copa Libertadores, sabe aonde, não que possa desperdiçar pontos, sabe aonde pode dosar o seu elenco para que ele chegue na reta final até com vantagem em relação aos seus rivais. Eu acho que um empate ou até uma vitória do Palmeiras, eu não vou me surpreender, não. O chileno que trabalha com a gente está perguntando: Palmeiras e Corinthians jogando sem um meia de origem, é isso? Sim. O Corinthians sem um meia porque não tem. E o Palmeiras está usando o Estevão como meia já nos jogos anteriores, com o Felipe Anderson jogando mais pela direita e fazendo esse trabalho junto com o Estevão de ligar a bola para o ataque. Mas o Estevão tem feito esse papel bem, muito bem, enquanto o Veiga está fora. Mas eu acho que quando o Veiga tiver à disposição, não sei não se ele volta a ser titular, porque o Palmeiras encaixou no momento em que o Veiga saiu do time. O Corinthians não tem o Garro e o Coronado ainda, com esse problema no ombro, não está à disposição. É muito mais por uma ausência, falta de jogadores que o Corinthians não tem, porque no esquema que o Ramon deixou, ele e o Emiliano deixaram aí, o Corinthians tinha sim esse jogador com essa característica pensante no meio campo, que era o Garro, e na ausência dele, muitas das vezes, o Coronado apareceu por ali. Se tem time brasileiro na Libertadores, tem palpitômetro no Gazeta Esportiva. Então vamos lá, começando o nosso palpitômetro. Qual vai ser o placar de Bolívar e Palmeiras? E quem responde primeiro é ele. Eu? Alex Miller. Vai ser Bolívar 1, Palmeiras 1. Ah, achei que era 0. Empate? Empate. Muretou, hein? Empate é um dos 3 possíveis Não, resultados. não é. Sim. Vai, garrafa. Hoje eu não vou perguntar pra Borra, vou perguntar pro diretor. Por que? Você Esqueceu? esqueceu? Alô, Michelo. Mas, né, hoje...
Mas assim, é dentro do meu comentário, eu falando que até o Palmeiras... Vocês não param, gente. Falando que o Palmeiras não será surpresa se trouxer uma vitória, eu vou de 2-1 Palmeiras. Beleza, ainda bem, porque o diretor me lembrou que o meu palpite é 2-0 pro Palmeiras, fora o show, tome altitude. Só eu botei não vitória do Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar 2-0. E o José Paz também dá a opinião dele aqui. Palpitômetro, Zé. 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar, Michele. Muito bem, então vamos lá como é que ficou. Todo mundo, eu apostei no Palmeiras, mas alguém não tem TP aqui, viu? Como é que a gente segue? Vai três vitórias do Palmeiras, eu, você e o Zé, e o empate do Alex. Beleza. Tá vendo? Mas o palpite do Alex é zica invertida. Não é não. Ele fala isso daí pra não dar zica. É razão acima da emoção. Bom, não sei não. Eu sou profissional. Bom, eu vou dar um recado pra quem tá em casa. Bom, agora... vamos falar do Santos, né, gente? Que é uma loucura, né? O Santos tá sem técnico, o Corinthians tá sem técnico, a Seleção tá sem técnico. Quem mais tá sem técnico? O time da Gazeta tá sem técnico? Também deve estar. Então, o Santos está estudando aí um novo técnico, as possibilidades, e o Salazar chega para explicar como que tá a conversa, porque estavam falando ontem, né, Salazar? Boa noite, que o Ramon Dias seria um dos cotados, que estava na mira do clube. Mas hoje, não sei se é fato ou boato, ele voltou para a Argentina, ele não está mais aqui. Você tem alguma informação aí do que a diretoria do Peixe quer fazer? Se tem algum alvo? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A questão é justamente essa. O Santos não tem um alvo definido até agora. Algumas possibilidades, muitas conversas. Vale lembrar que no Santos o sistema não é presidencialista, né? O Santos tem um comitê gestor. Então você tem o Marcelo Teixeira, você tem o Marcelinho, como é conhecido, filho do Marcelo Teixeira, que está sempre ao lado dele e também tem voz ativa. Você tem o CEO Pedro Martins e você tem todo ali o departamento de futebol junto com o comitê gestor que gere o clube ao lado do Marcelo Teixeira. Portanto, é muita gente dando opinião e o que a gente tem de informação é de que não há um consenso e por causa disso também não há um alvo definido nessa situação. Vou tentar resumir para vocês. O Santos hoje trabalha com 3 possibilidades e tenta tomar essa decisão, entender qual é o melhor cenário, a melhor opção para o clube. Uma das opções, no meu entendimento, pelo que eu estou escutando, a mais provável, não estou dizendo que ela vai acontecer, mas é a mais provável, é a efetivação do César Sampaio, que no início não pensava em ser técnico, mas já está sendo convencido do contrário, já está se animando com a ideia. Inclusive, a gente teve uma enquete no site da Gazeta Esportiva ontem e hoje saiu o resultado de que 61% da torcida entendem que o Santos deveria sim efetivar o César Sampaio. Então existe essa possibilidade, esse pensamento dentro do clube real de tentar de repente dar uma chance para o César Sampaio. Outra possibilidade, Ramon Dias e Emiliano Dias. O Pedro Martins, CEO do clube, se reuniu com o Emiliano Dias para entrevistá-lo, entender como é que é o tipo de trabalho, o que eles pensam sobre futebol, e, enfim, voltou para Santos para conversar e para avaliar o que ele ouviu da família Dias. O Santos ouviu, mas não fez proposta. Trouxe para dentro de casa para conversar em cima do que a família Dias passou para o Pedro Martins. E uma outra possibilidade, o Santos pensa muito em um técnico que esteja começando no mercado. O Thiago Motta foi sondado, por exemplo, porque o Thiago Motta chegou a treinar a Juventus de Turim, mas ainda é um treinador com equipes mais modestas, tem só 42 anos. Muito se fala de repente, apostar em um técnico novo, que não está entre esses que a gente sempre comenta, que está começando a carreira, que pode interpretar o Santos como uma grande oportunidade da carreira. Então o Santos pensa muito nisso, de repente apostar, sair fora da caixinha, apostar em alguém diferente. Foi o que eu ouvi de algumas fontes santistas. Portanto, Michele, é isso.
Ramon Dias, Emiliano Dias, César Sampaio, ou tentar alguém diferente, alguém que está aí aparecendo com destaque, de repente começando na carreira de técnico aí com poucos trabalhos. O Santos está literalmente discutindo por qual destes 3 caminhos o clube deve seguir, porque por enquanto não há um consenso, não há uma decisão e não há proposta na mesa para nenhum treinador. Assim, a gente vai aguardar o Santos se movimentar e tomar uma decisão. Enquanto isso, o time domingo, na Vila Belmiro, vai enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vez precisando muito da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Tá certo, Mi? O que o Santos deve fazer? Vou passar a bola para vocês. Antes, mostrar um pouquinho aqui do nosso velho Pacaembu, Praça Charles Miller, hoje com pouca gente. Normalmente tem um pessoal correndo por aqui e tudo mais, mas está chovendo por aqui, então o pessoal deu uma espantada, viu? Quase ninguém praticando esporte, o pessoal aqui do bairro também. Chove, para, mas estamos aqui à disposição, Mi. Aqui, segura, Salazar, segura na lata. Sua opinião, Thiago Motta, César Sampaio ou Ramon, Salazar? Olha, na dúvida, é efetivo o César Sampaio, que vai custar muito menos. Se fosse para trazer um Tite, alguma coisa assim, tudo bem. Mas se for para pegar assim na dúvida, eu iria no César Sampaio, até por entender que a ideia de jogo do Ramon não bate com o DNA santista, na minha opinião. Bem colocado, Thiago Salazar. E agora eu quero saber a opinião aqui. Obrigada, Salazar. Alex Miller e Osmar Garrafa. Eu iria de Sampaio. Santos. Eu iria de Sampaio, eu concordo com o Salazar, né? A torcida do Santos ela é muito exigente nesse DNA, de time ofensivo, e ficou claro e evidente que o Ramon Dias e o Emiliano têm algumas limitações no sentido de colocar um time muito no ataque, não são muito adeptos a essa modalidade não de jogar o time lá na frente. Então, trazer um técnico que não conhece o Santos, se realmente o Sampaio estiver afim, o Sampaio é um cara agregador, o Sampaio tem uma experiência agora ao lado do Tite com a seleção brasileira, para trazer qualquer um, eu deixaria o Sampaio para fazer dar uma nova oportunidade para ele. Entre Ramon, Thiago Motta e o Sampaio, eu fico com o Sampaio. O único receio que eu tenho do Sampaio é que não é porque ele é um grande profissional do futebol como jogador, porque ele é muito gente boa, um dos caras mais legais que eu conheci na vida dentro desse meio. Não significa que ele vai ser um grande técnico, mas é uma oportunidade que está surgindo numa eventualidade de o Santos ter que contratar alguém, fica com quem já conhece o clube, que já tem o espírito do clube, sabe essa relação com a torcida aí é importante, ele tem esse bom contato com o torcedor, talvez seja a alternativa mais tranquila para o Santos tocar o barco aí nesse ano. Pode botar mais 3 pontos para o São Paulo na tabela da Libertadores. É isso mesmo. Tem tradição na Libertadores. E o Tricolor venceu ontem o Libertad fora de casa no jogo que você vai ver agora. O São Paulo visitou o Libertad lá em Assunção pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores e se deu bem, viu? Mas antes dá só uma olhada no gol que o André Silva perdeu. Aí não pode, hein, meu atacante? No segundo tempo, aí sim, o Tricolor balançou as redes. Lucas Ferreira arrancou pela direita e marcou o primeiro gol dele pelo profissional do São Paulo, 1-0. Pouco tempo depois, porém, a bola pegou na mão do Wendel dentro da área e o árbitro da partida foi até o VAR para marcar penalidade máxima em favor dos donos da casa. Só que olha o que o meu garejo fez. O camisa 10 do Libertad não tomou distância nenhuma para cobrar o pênalti e carimbou o travessão do Rafael. Elaia! E aí, meu amigo, a bola pune, você já sabe, né? O André Silva de cabeça fez o segundo do time de Luiz Ubeldia. Deu tempo ainda do Luciano anotar mais um, mas porém, contudo, todavia, no entanto, o gol foi anulado por impedimento. Placar final, Libertad 0, São Paulo novo líder do grupo D com 7 pontos, 2.
No es un momento de presión, es un momento de falar. Ya es presión porque hay muchas cosas. La pasión está en juego, lo económico está en juego, la historia está en juego. Entonces, ya de por sí el fútbol representa mucho en la sociedad. Simplemente marco lo que creo. Si creo que estamos criticando a alguien de manera temprana, digo, momentito, tranquilo, calma. Van a ver que con el correr de los días, de los meses, del año, vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos falar do Zubeldia ou vamos conversar com o mestre Alberto Helena Júnior agora? Então vamos chamar o mestre, ele dá a opinião dele e depois os meninos voltam e arrematam o tema. O mestre Alberto Helena assistiu atentamente ao jogo do São Paulo e a gente vai conferir a opinião do olhar do mestre. Oi, meu anjo dourado. Não é que São Paulo jogou direitinho, meteu 2-0 no Libertad, tá dando espaço para esse novo Ferreira, o da direita, né? O menino da direita. E assim o São Paulo vai crescendo, vai mostrando que é capaz de fazer um bom time sem gastar muito. Não precisa ir buscar esses jogadores meia boca que tem por aí, tipo Bobadilha, por exemplo, quando tem lá a Cotia que produz bons jogadores, como esse Ferreirão aí, o ponta-direita que fez o primeiro gol com muita categoria. É isso aí, meu anjo. Um beijo. Beijo, mestre. Saudades do senhor. Hoje eu até postei uma foto nossa no Instagram, porque eu tô com muita saudade de te dar um abraço. Fala, Alex e Garrafa, opinião sobre o jogo. Uma vitória importantíssima do São Paulo. Foi a vitória da eficácia, porque o Libertad teve oportunidades também de fazer gols, de poder até ganhar o jogo. Mas é aquilo, o time faz os gols, cria chance e marca. Somos 3 pontos que levam o São Paulo à liderança do seu grupo e encaminha bem aí a sua situação para passar adiante na Libertadores da América. Esse Lucas Ferreira é um cara muito bom, um moleque que tem futuro e tem personalidade, já assumiu a titularidade. E a gente não ouviu ontem, por exemplo, falar: puxa vida, que falta fez o Lucas Moura, que falta fez o Oscar. Claro que eles serão titulares, mas o São Paulo está descobrindo na necessidade alternativas. E só mais um detalhezinho: lamentamos demais a lesão gravíssima do Caleri, só volta no ano que vem. Puxa. Porém, o André Silva já estava merecendo ser titular no lugar do Caleri, que vinha jogando pelo nome. E agora o André Silva tem marcado muito mais gols do que o Caleri e é o titular com mérito, inclusive, não só para tapar o buraco do Caleri, mas ele já vinha merecendo a posição no lugar do Caleri. E o André Silva acabou entrando na equipe muito em função dessa contusão do Caleri, e isso estava incomodando um pouco alguns torcedores entendendo que ele estava pedindo passagem, e o Zubeldia insistindo com o centroavante. O Lucas Ferreira me causou estranheza, Alex, quando eu vejo a escalação do São Paulo ontem. O garoto não começou entre os titulares. Sim. E depois acabou entrando na partida e fez o gol do desafogo do São Paulo. A história do jogo poderia ser outra, como você bem destacou. Eu nunca vi um jogador tão marrento, né? Pra bater pênalti? Pra bater pênalti como, pera aí, que história tem? Qual o tamanho do currículo para querer bater um pênalti desse, né? E o São Paulo acabou se segurando e foi lá e fez o 2-0. A história do jogo poderia ser outra. O São Paulo está com a classificação muito bem encaminhada porque tem o Tadjeres depois jogando em casa, o próprio Libertad em casa. Dos 3 jogos que ele faz, 2 serão no Morumbi. E os resultados são fundamentais para que o São Paulo possa, o Zubeldia, melhor dizendo, possa ter tranquilidade de sequência de trabalho. Ele estava muito ameaçado no clássico contra o Santos. Quando vence o clássico e vai para a liderança da Copa Libertadores da América dentro do grupo D, aí é a tranquilidade que o Zubeldia precisava. Não dá pra ser assim. Mas é assim, lamentavelmente. Não é correto, Michele, mas isso a gera banda muita toca, ansiedade mas numa a banda pessoa. toca dessa Mas isso forma. não é bom. Não é bom. Imagina assim, a gente aqui, a cada semana, É numa berlinda com a corda no pescoço, minha gente. Assim que eles vivem. Sabe, o técnico tá lá, ganhou, ufa, respirou. Aí se perde, sabe, isso tudo não faz sentido isso daí. Temos que mudar isso. Bom,
Quem vai ser? E outro, o Caleri machucou, ele já não vinha bem, não vinha bem, mas será que não é porque tá jogando com dor, com alguma coisa? Às vezes já tava no limite. Michele, fase, é natural. Sei, sabe? Uma fase dele longa. Mas ficou longa porque o treinador manteve ele no time. Deixa eu ir lá. Quem vai ser o novo técnico do Corinthians? Quem? A pergunta não tem resposta, mas o Silvestre vai dar os últimos detalhes das negociações. Tá contigo, Silver. Tudo bem, Michele, apertou a chuva aqui na Neoquímica Arena, cresce também o movimento de torcedores, o jogo começa às 7 da noite, terceira rodada da Copa Sul-Americana. Sobre o técnico, deverá ser o Dorival Júnior. As minhas últimas apurações dão conta do quê? O Fabio Soldado voltou de Floripa, com quem esteve conversando em relação a Dorival Júnior para chegar para o Corinthians. O Fabinho não é que ele voltou porque melou ou travou a negociação. O Fabinho voltou porque vai ver o jogo daqui a pouco aqui do Corinthians e porque deixou tudo encaminhado. E depois da partida de hoje, tá combinada aí uma reunião, um encontro entre a diretoria do Corinthians, o staff do Dorival Júnior, para que ambas as partes, sentadas à mesa, alinhem os detalhes. Claro que tem questão financeira envolvida nesses detalhes, mas a tendência é que o martelo seja batido hoje à noite nessa conversa, talvez que invada a madrugada, para o Corinthians provavelmente anunciar a chegada do Dorival amanhã, no mais tardar na sexta, e assim sendo, o Dorival comandaria o time já no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, diante do Flamengo. Então, está tudo encaminhado. Hoje, depois do jogo, uma reunião deve selar o acordo entre Dorival e Corinthians, com o Dorival a partir do final dessa semana, iniciando o trabalho dele. Um contrato que deve ir até o final de 2026, quando termina o mandato do presidente Augusto Melo. Essa é a tendência. Michele, eu só não vou cravar aqui que é o Dorival, porque eu sou gato escaldado. Já aconteceu com o Tite aí que seria, acabou não sendo. Então vai que acontece alguma coisa nas próximas horas, mas a tendência é que as partes entrem em acordo e o Dorival seja anunciado, talvez até amanhã, como novo técnico do Corinthians. Ô Silveira, eu tenho uma pergunta para você. Você disse assim ontem, sentado aqui no Gazeta Esportiva, que você estava mandando WhatsApps para o Dorival Júnior e que ele estava te respondendo: não estou conversando com o Corinthians, não, nada, ninguém me procurou, não estou conversando com o Corinthians, nada, ninguém me procurou, certo? Aí você disse que depois da negativa do Tite, Dorival parou de te responder. E aí eu vou querer saber, mas você só vai responder daqui a pouquinho, tá, Silver? Se o Dorival te respondeu alguma coisa no WhatsApp, porque ele ficou em silêncio. Quando ele começou a ficar, ele estava te respondendo, aí ele ficou em silêncio. Então daqui a pouquinho, Silver, você vai responder pra gente se o Dorival te deu alguma pista do que está acontecendo, beleza? Certo? Antes vai ter palpitômetro do Corinthians. Então vamos lá. Claro, né? Tem que ter palpitômetro do Corinthians. E quem começa é o xerifão Osmar Garrafa. Ixi. Ué, Dorival, tô vendo o negócio do gol. Dorival vem, hein? Vem? Vem, tá meio difícil aí. Tá fazendo as malas lá. Aí tá mostrando o que? Dinheiro aqui. Bom, tá meio complicado. É 2-0 Corinthians. Vai, gente, eu não dei o meu palpite. Dei sim, eu lembrei agora o meu palpite. Fala, Alex. Sou eu? É. Esqueceu. Corinthians 3-0. Olha! Zica reversa. Pô, tudo é zica Meu reversa. palpite é 2-0 pro Coringão. Silver, não fala ainda do Dorival se ele te deu alguma pista ou não, tá bom? Mas qual que é seu palpite para esse jogo do Timão? Aproveitando a chuva que cai aqui na região de Itaquera, hoje é goleada, lavada do Corinthians, lavada de 4-0. Agora sim, Alexandre Silvestre, Dorival Júnior respondeu o seu WhatsApp. Não, nos últimos dias não, Michele. A partir do momento em que o Fabinho foi lá para Floripa, no começo da semana, falar pessoalmente com o Dorival parou de responder. Eu sou muito transparente, tá aqui, ó, não tem número revelado nem nada, mas é Dorival Júnior. E aí, professor, sexta-feira à noite, resposta dele: não tive nenhuma conversa. Aí depois eu troquei uma outra figurinha: eu sou ansioso, me responde. Você é ansioso? Ele responde: nem um pouco.
E aí, Feliz Páscoa, algum contato? Já no sábado, boa tarde. Nenhum contato. No domingo, a mesma coisa. Mudou alguma coisa? Nada, Dorival? Exatamente. E assim vai. E eu mandei mensagem para ele ontem, mandei hoje, mandei agora e nada. Mas o Dorival está negociando com o Corinthians. E provavelmente hoje à noite, numa conversa após o jogo entre as partes, staff dele, diretoria do Corinthians, os últimos detalhes vão ser alinhados, o martelo batido, e a tendência é que ele seja o novo técnico do Corinthians com contrato até o final de 2026, Michele. Aí, Alexandre Silvestre, você viu? Aqui é assim, ó, apuração instantânea, ao vivo, e deixando o nosso telespectador ciente de todos os... E o Corinthians, Michele, está sendo obrigado a fazer, não sei se uma loucura, mas a gastar mais do que poderia. Não pode, hein? Eu não gosto de falar de salário de jogador, de técnico, porque salário é uma coisa muito particular de cada um. Mas eu sei que é um valor muito maior, por exemplo, do que a família Dias ganhava, exigências do Dorival Júnior que foram aceitas pelo Corinthians. E não vai ser um dinheiro baixo, não. Ele vai ganhar, talvez seja o técnico que ganhe mais no futebol brasileiro, se não ganhar mais do que o Abel Ferreira, muito parecido. Se o Corinthians ele fosse pensar no aspecto financeiro em relação a técnico, ficava o Orlando, né? Então, futebol... Tem a música do Orlando? Futebol é outra história. O Corinthians fosse pensar no dinheiro, teria sido rebaixado. Ficava com o quê? Ficaria com o Orlando, que é o mais barato, né? O Corinthians teria sido rebaixado, porque trouxe Carrídio, veio o Memphis. Não teria contratado ninguém. Enfim. Não, você quer que o Corinthians então faça dívida? Não, eu não quero nada, porque não sou eu que vou pagar. Né? Não é só o Corinthians que está com problema de dívida. A maioria tá. Né? Tá todo mundo com problema de dívida. Então, aí quando o Corinthians... porque o Corinthians está gastando, tá todo mundo gastando, né? Então, eu não vou entrar, não sou eu que vou pagar. Não sou eu que vou pagar, entendeu? Só acho que o Corinthians precisa de um técnico para colocar a ordem na casa. Do jeito que estava com o Ramon, com a família Dias, não dava. Eu disse que era um treinador com poucas ideias em relação quando não tinha um time titular. O Memphis concluiu, né? Acabou, aí o Orlando. Acabou dizendo exatamente aquilo que eu imaginava e aí o Corinthians vai atrás de um treinador. Sem o Tite, vejo o Dorival como a melhor opção, apesar do Orlando. Vamos fazer tier list pra gente entender o seguinte. Esse é Orlando Silva. Abel Ferreira assumiu o Palmeiras em outubro de 2020. Outubro de 2020, em plena pandemia. De lá pra cá, o Corinthians teve 9 treinadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 treinadores desde 2020. Faz uma tier list com esses nomes do timão, mas é bom deixar claro que a análise é em cima dessa última passagem dos técnicos pelo Alvinegro. A gente vai avaliar apenas o trabalho deles dentro do Corinthians, esse recorte. E os nomes são Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, é o da sogra, né? Fernando Lázaro, Cuca, Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramon Dias. Devia ter 10, Emiliano junto. Então, são 9 nomes. E as prateleiras são as seguintes: melhor trabalho, um bom trabalho, um trabalho mais ou menos e um trabalho decepcionante. Melhor trabalho só pode ter um eleito. Desses 9, um vai estar no melhor trabalho. O resto pode o ter... resto pode ter um monte. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Começando nas prateleiras. O Wagner Mancini, qual prateleira você colocaria ele, Osmar Garrafa? Mediano. Mediano? Tem quais mediano são lá? os números Deixa eu dele? ver as prateleiras. Não lembro, diretor. Assim, de cabeça, mas tudo bem. De cabeça, nossa senhora, hein? Aliás, um bom convidado pro Mesa Redonda, hein? Muito bom. Vamos chamar o Mancini? Vamos. Vai, mas então vê o que você vai falar, que ele não vem, vai ficar com raiva. Não vai ficar com raiva. Fala. Mediano também. Mediano? Mediano. Vamos pra prateleira, então, Wagner Mancini, técnico mediano. Vitor Pereiro, que tá com a sogra agora, não tá? Tá. Onde ele tá? Com a sogra no asilo. Com a sogra. Qual o trabalho dele? Ele é o primeiro lá pra mim. O pior? O melhor. O melhor, o Vitor Pereira? O melhor? Ganhou o quê no Corinthians? Da relação. Mas ganhou o quê? Mas ele levou, ele deu um padrão de jogo ao time. Ele levou o Corinthians. Ele levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. O Fagner acabou, é circunstancial. O Fagner meteu
um balão na lua, acabou perdendo, ele poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. O Corinthians tinha um padrão de jogo. Não gostava muito da pessoa dele não, mas eu acho que o trabalho dele Você colocaria ele na primeira, como o melhor. E você? Dos apresentados aí, foi. Qual que é a segunda prateleira? A segunda é bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. E a terceira é mediana e a última é decepcionante. Bom trabalho, bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Vitor Pereira, então eu vou colocar o Vitor Pereira como um bom trabalho. Não ganhou título, pra mim é bom. O Ramon vai ser ótimo pra mim, porque ganhou o título. Ah, e o Cuca? Ficou curtíssimo tempo no Corinthians, nem dá pra avaliar direito, né? Foi decepcionante, decepcionante a passagem dele, não por ele. A passagem foi decepcionante, né? Porque a gente não conseguiu avaliar. Eu isento o Cuca da passagem decepcionante que ele teve pelo Corinthians. Vocês vão pôr na decepcionante? Vou, mas não por ele. A passagem foi decepcionante porque ele não pôde trabalhar. Tá bom. Então ficou na decepcionante. E o Silvinho? Mediano? Mediano, Silvinho. Bom nome pro Mesa Redonda. Tá lá na Albânia, né? Vamos interromper agora? Vamos pensando. Vai ficar onde o Silvinho? Tá na Albânia. Mediano. Mediano, tá bom? Então vamos no mediano. Então a gente já votou no Wagner Mancini, no Vitor Pereira e a sogra, votamos no Silvinho e votamos no Cuca. Tá? Faltam 5 ainda. Olha quanto técnico o Corinthians já teve. Mas agora, bora turma, bota a música do Karate Kid. Karate Kid. Olha como tá a nossa tabelinha. Deixa eu ver. Vai, diretor, no pique, porque nós é rápido aqui. Olha lá. Melhor trabalho não tem ninguém ainda. Um bom trabalho foi o Vitor Pereira, porque os dois meninos votaram nele. Eu pus o Vitor Pereira, eu pus o Vitor no melhor trabalho. Votou, mas você desempatou, eu e o Alex não colocamos como o melhor trabalho. Tudo bem. Fora que ele foi embora de um jeito muito estranho. Vocês vão colocar o Ramon lá. Para! O mediano tá o Silvinho e o Mancini. No final, se quiser trocar, o diretor diz que troca. Só o melhor, aí pode trocar de lugar, tá bom? O diretor tá louco pra colocar o Ramon lá em cima. Tá o Cuca. Por que tá o Cuca? Eu poria o Cuca no melhor trabalho, porque nem fez o trabalho. Por que o Cuca tá no decepcionante? Explicando, porque ele nem teve tempo, porque deu toda aquela confusão e tudo mais, tá certo? Próximo, quinto nome a ser avaliado aqui como técnico do Corinthians. Nossa, você lembra desse português, o Antônio Oliveira? Onde ele tá? Tonhão da Fiel. O Tonhão, onde tá? Portugal. Tá com a sogra. Portugal. E aí? Esse vai ruim, né? Mediano. Ai, não, achei ruim. Eu vou colocar decepcionante. Decepcionante. Foi pro decepcionante, o Tonhão. Pode ser. Mas é bonito ele. Agora, o Ramon. Aí, ó. O pai do Emiliano. Quer votar, diretor? O diretor fez tudo isso aí pra falar que o Ramon foi maravilhoso. O Ramon foi como? Pra mim é bom. É bom. Vou pôr bom porque ganhou o título, gente. Ganhou o Paulista. Não dá pra você pôr decepcionante. Então eu já não preciso nem mais votar, porque já estão 2 bons. Então não, fala você. Melhor. O melhor? Tirou o time do rebaixamento e foi campeão depois de 6 anos. Ninguém foi campeão. Alex, tirar o time do rebaixamento Mas acabou de ser mandado embora. O Corinthians não é time de rebaixamento. O Corinthians é time... Eu fui contra a demissão E o que foi feito contra o Flamengo? O que foi feito de vexame na pré-Libertadores? Perfeito só Deus. E o que foi feito na pré-Libertadores? Perfeito só Deus. O que foi feito na pré-Libertadores? O que foi feito contra o Flamengo? Levantou a taça depois de 6 anos contra o maior rival. Levantou a taça depois de 6 anos contra o maior rival. É o melhor de todos. E foi mandado embora injustamente. Queria pular numa piscina de algodão leva doce. pra você. Não precisa. Vai ganhar o melhor. Eu vou mudar meu voto. Vou pôr o Ramon como o Ramon e o Emiliano. Vou pôr de melhor. É tão bom que não tá mais lá. É tão bom que melhorou. Não tá mais lá. A injustiça impera no Brasil. É injustiça. Então ele ganhou como melhor. Deixa eu ver. Pergunte ao Memphis. Mano Menezes. Eu achei ruim. Mano Menezes. Foi decepcionante. Essa passagem do Mano foi decepcionante. Essa passagem foi decepcionante. Olha, tá vendo? Todo mundo concorda comigo. E próximo, qual é? Nossa, nem lembrava dele. Onde ele tá? Vamos convidar pro mesa? Fernando Lázaro também não... Decepcionante. Não foi... Assim, não foi decepcionante porque eu não esperava tanto. Então foi mediano pra mim. Pronto. Decepcionante pra mim. Não sei se por culpa dele, mas lógico que não. Culpa dele não. Eu acho que decepcionante é quando você espera muito de alguém e a pessoa não entrega nada. Eu não esperava muito. Então, como não foi mediano. Nada... eu achei que foi o trabalho dele. Então, mas... Não, ficou no decepcionante. Tá bom. E o último, quem é esse? Luxemburgo. Como assim, quem é esse? Nossa, o Luxemburgo tá muito diferente. Daqui eu tô enxergando, sabe quem? Não, melhor não falar. Aquele delegado, nosso amigo. Antônio Lopes? Não. Gente, aqui de longe... Gente, mas quem é? Michele é o Luxemburgo. Não, gente, sério, vocês estão vendo mesmo? Cadê? Lógico. Mas tá com botox, não é? Não, Michele, estamos vendo bem o Luxemburgo. O Luxa eu gosto do Luxa. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.
Luxemburgo. Você fala, eu mudo, meu Bom trabalho. Posso mudar? Luxemburgo, bom trabalho, revelou vários jogadores Bom trabalho. do Corinthians, levou o Corinthians à semifinal de competição, não é? Tenho saudade do professor entre nós. Apesar de todas as críticas aí que foram feitas a ele, críticas pra mim injustas, Então ele é o Vanderlei, melhor. trabalho bom. É o melhor ou é bom? Não, trabalho bom. Felipe, Então vamos ver como é que ficou as prateleirinhas, vai, diretor. Então ele ficou no bom. Então ganhou como o melhor. Olha como é engraçado isso daí, né, gente? Acabou de ser demitido e o melhor foi o Ramon. Pra por quê? vocês. Pelos títulos, Osmar Garrafa. título. Ô, Garrafa, você não tá sendo Você coerente. acabou de defender que futebol não é resultado e agora você Exatamente. tá indo no resultado? Você sempre defendeu o resultado. Não, falei que é assim Você e que é... sempre Não, eu defendeu. falei, E aí futebol o é cara assim. ganha, Eu não concordo, mas futebol arrancada é assim. heróica, e você não põe ele no melhor? Ele tem alguns méritos, ele e o Emiliano. Por exemplo, trouxeram o Carrídio, isso é mérito deles. O Garro. Não, o Garro não foi com eles. Trouxeram o Anrileri, aí o sim, Memphis? né? Não, o Memphis não tem nada, não passa por ele, não. Mas eu acho que é um trabalho, é bom trabalho. Pra mim, o Memphis foi Ramon quem é bom derrubou trabalho. eles. É bom trabalho. Então, ficou melhor treinador Fini o Ramon, conseguiu, o diretor conseguiu. desde 2020, que acabou de ser demitido, depois de 6 anos. Saiu de portas abertas para voltar daqui a pouco. À E tarde, o bom trabalho, o Lucha, e quem é? O Mancini? Vitor Pereira. Vitor Pereira, da sogra. O mediano, o Mancini E o Silvinho. Eu gosto do Silvinho. Eu gosto também. E decepcionante, Cuca, porque nem deu tempo. É. O Lázaro, o Antônio Oliveira Antônio e o Mano Menezes. E o Mano Menezes, tá bom? e aí o diretor monta o quadro na redação Tá. e já saiu com o Ramon na frente. Fez um quadro pro Tem Ramon, parabéns. aniversariante no Palmeiras? Tem. José Paz? Opa. Quem é que tá fazendo 18 aninhos hoje? É um jogador mais ou menos. Anos hoje. Ele poderia até já ir lá para o Chelsea da Inglaterra, né? Mas tem um acordo ali com o Palmeiras, com o próprio clube inglês, para ele ir só depois do Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece agora no meio do ano, né? Entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Então, depois do Super Mundial, depois da participação do Palmeiras, ele vai lá para o clube inglês. Temos aí uma tela para mostrar para vocês alguns dados interessantes aí do garoto Estevão, que está completando 18 aninhos hoje. O Estevão com números interessantes aí no Palmeiras, porque não? Tem mais de 60 jogos, né? Com a camisa do Verdão, números importantes, mais de 20 gols também, 21 gols, e ainda faz 15 partidas pelo Palmeiras até a ida dele lá para o Chelsea. Ainda tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2 partidas pela Copa do Brasil, né? Contra o Ceará. Tem aí 4 partidas de Conmebol Libertadores contando com o jogo de hoje e também as 3 partidas da fase de grupos exatamente do Super Mundial de Clubes. Se o Palmeiras avançar até uma eventual final, aí ele fará 19 jogos ainda com a camisa do Verdão. Ele que é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 6 gols, ao lado do Flaco Lopes. Vou trazer uns números do Flaco também, porque o Flaco será titular hoje na vaga do Vitor Roque, que está machucado. O Flaco Lopes, que foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada, né? Fez aí 22 gols com a camisa do Palmeiras em 2024. Nesse ano já tem 6 gols, tem também 3 assistências e tá fazendo sombra ali pro Vitor Roque, né? Vitor Roque chegou recentemente, já tem 10 jogos com a camisa do Palmeiras, ainda não marcou. É bem verdade que os 2 gols marcados pelo Vitor Roque foram anulados pela arbitragem. E aí eu quero dizer para vocês, quero perguntar para vocês, olha os números aí do Flaco, ó. Será que ele pode fazer frente ao Vitor Roque? O Vitor Roque pode ficar no banco de reservas pro jogador argentino? Minha querida Michele Gianella, a gente sabe que o Flaco tem moral com o professor Abel Ferreira, né? Devolvo para vocês. Amanhã a gente fala mais do Verdão aqui, que joga daqui a pouquinho com o Bolívar pela Libertadores. Tá bom, Michele? Beijo grande. Tchau. Beijo grande, Zé. Parabéns pra você. Que legal, Estevão, 18 aninhos, que tem uma vida aí com muitas vitórias ainda e muitas felicidades. E se não fosse o Mundial, provavelmente ele estaria indo embora agora, né? Sim, foi no Porque contrato, o Endrick né? foi isso. embora quando fez O 18. acordo foi esse, né? O acordo foi Não Ainda tivesse tem o Mundial, um último muito tempinho aí. provavelmente no acordo não teria essa permanência dele ainda depois dos 18 anos. O Estevão, né, a torcida do Palmeiras é uma das mais exigentes que tem. Isso aí o Alex pode até me desmentir. É verdade, é verdade. É uma das mais exigentes. É. Olha, eu vou falar pra você, é do ódio ao amor, mas isso é muito da origem do italiano, né, os latinos e tal. É uma característica do torcedor palmeirense. Um pouco passional. E o Estevão veio num momento muito bom, agora deu uma queda, que é um processo muito natural, mas eu sou fã desse garoto. Claro. Vejo muito potencial nele, vejo que ele sim pode lá na frente
ser o principal jogador do futebol brasileiro daqui a alguns anos. Diferenciado. Então, eu torço demais pro Estevão, porque primeiro ele é um garoto humilde. Você viu como é que foi o comportamento dele e da família aqui no Troféu Mesa Redonda, né? Turma, e a bola que ele joga. Garrafa chegou ao final. Valeu, Alex. Valeu, Garrafa. Obrigada a você também por estar aqui com a gente. Beijo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.